Questão 10. Cabe todo aqui. Um capacitor, de novo, já sabe que capacitor vai ser algo que vai surgir. É constituído por dois condutores ou armaduras separadas por um isolante. Sim, duas placas e tem dentro um isolante um dielétrico, um isolante. E pode ter entre seus terminais uma tensão qualquer, mesmo não sendo atravessado por uma corrente. O que é que ele quer dizer? Que se você carrega o capacitor e tira ele do circuito, tem nele uma tensão, mesmo que não esteja corrente circulando. Se as duas placas estão polarizadas, tem tensão nele, mesmo que nenhuma corrente esteja circulando. Você carregou o capacitor, a gente diz isso. As seguintes afirmativas sobre o uso de capacitores estão corretas, exceto. Vamos lá. Os capacitores associados em paralelo mantêm a mesma tensão entre os terminais e a carga armazenada total é a soma da carga armazenada em cada um deles. Olha, a primeira parte não precisava ser capacitor. Qualquer dispositivo, qualquer um em paralelo, tem a mesma tensão entre os terminais. Qualquer um. Se tem capacitor em paralelo com fonte de corrente, em paralelo com resistência, em paralelo com fonte de tensão, em paralelo com algo que você não conseguir imaginar, com um motor, com uma lâmpada, está todo mundo em paralelo, está todo mundo com a mesma tensão. A segunda parte é a carga armazenada total é a soma das cargas em cada um deles. Sim, não é? Será que a gente precisa de alguma coisa a mais? Olha só. Eu tenho vários capacitores em paralelo. Vou fazer uma breve discussão aqui para a gente ampliar nosso universo, para a gente ficar pronto para outra questão que a gente não sabe qual é, que vai aparecer. Aqui tem valor C1, aqui tem valor C2 e aqui tem valor C3. Eles estão todos em paralelo. A tensão é V em cada um deles. No primeiro deles, eu vou ter uma certa quantidade de carga Q1, C1 e o mesmo V. No outro eu vou ter carga Q2, no capacitor C2 e a mesma tensão V. E no terceiro eu vou ter Q3, C3 e V. A quantidade de carga total é a soma das três. Sim, inclusive você bem sabe que capacitores em paralelo você soma. Então tem um capacitor equivalente, cuja tensão é V, aqui nos terminais, e o capacitor equivalente, C equivalente, é igual a C1 mais C2 mais C3. O que você fez foi somar as próprias cargas, as capacitâncias e também, obviamente, as cargas. Foi isso que você fez. Então, sim, isso aqui é verdadeiro. Isso aqui é verdadeiro. Nos capacitores não lineares, o que é o capacitor não linear? É um cuja relação Q e V não é dado por uma constante. Você pode também pensar de forma diferente para ir para o mundo mais próximo dos circuitos elétricos ou das técnicas de circuito que a gente conhece. Se você aplicar a derivada, fica dQ dt. Aqui eu posso ter dV dt. Num capacitor linear, porque eu disse que isso aqui era constante. E aqui você tem a corrente. E aqui você tem a derivada da tensão. Vou botar assim, já que eu deixei dessa forma. Que é a equação que você já tanto conhece, já faz uso, faz muito tempo. Essa derivada só pode ser feita dessa forma porque o capacitor é linear. Porque se ele fosse não linear, você poderia fazer isso aqui, ó. Para calcular a corrente dQ dt, você faz o primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo, vezes a derivada
do primeiro. Seria algo justo também. Pode acontecer também da não linearidade ser modelada, dependendo do contexto, como C, como Q é igual a C em função de V vezes V. Espirrar. Não foi. Que é outra forma. Nesse caso, o C de V estaria aqui. Ó. É outra forma. Está dizendo não linear. Ele está dizendo que a relação entre Q e V não é constante. Ou está dizendo que a relação entre I e a derivada da tensão não é constante. Não é uma constante. Nos capacitores não lineares, a tensão entre as armaduras e a carga armazenada se relaciona por Q, sendo Q função da tensão. Joia, a gente aceita, é não linear. No linear, há proporcionalidade entre as duas. No não linear, não existe uma proporcionalidade. Não é sempre um valor constante que relaciona as duas. Sendo a carga uma função da tensão entre as armaduras, o estado do capacitor não linear também pode ser definido pela tensão. Sim, não é? Se ele está dizendo que o capacitor é função de V, então, no final das contas, a tensão pode definir o valor do capacitor. Ele mesmo disse isso antes. Ele disse que a carga é definida pelo valor a carga é definida pela tensão. Joia. A tensão é conhecida. Então, se você conhece a tensão e conhece a carga, você descobre o valor de C. O que ele está dizendo por não ser linear é que C não é sempre o mesmo valor. É isso que tem que ser levado em consideração. Se você calcula para a tensão de 10 volts, então você encontra o valor de carga. Se você usa o valor de 20 volts, o valor de carga não dá o dobro. E, portanto, C se modifica. O capacitor é não linear. É isso que ele está dizendo. Então, isso aqui está correto. Como ele quer a errada, vamos atrás de mais coisa. A energia fornecida ao capacitor depende apenas do estado inicial e final do mesmo. Joia, o capacitor está carregado com carga Q e depois vai estar carregado com outro valor de carga. Joia, aceito isso. E em particular, se o estado final for diferente do inicial, a energia total fornecida ao capacitor foi nula. E aí que eu me sinto desconfortável. Por que motivo? Pô, botou questões A e B que, poxa, a gente tem que pensar, talvez dê para errar alguém. Aí bota uma questão como essa. Se obviamente existem cargas diferentes no começo e no fim, a quantidade de energia armazenada é diferente. O capacitor armazena energia no campo elétrico. O campo elétrico depende da quantidade de carga que tem. Depende disso aqui. Se depende da quantidade de carga que tem, portanto, se tem carga diferente no estado final inicial, a quantidade de energia no começo e no final serão diferentes. E ele está dizendo que elas são iguais. Ou seja, que no final a energia fornecida foi nula. Óbvio que isso aqui está errado, isso aqui está muito errado, e é a opção. Vamos ver o item D de dado. Se os capacitores estão associados em série, são atravessados pela mesma corrente, é definição de série, não é definição de série de capacitor. Qualquer coisa em série é atravessada pela mesma corrente. E a variação de cargas nele armazenadas é a mesma. Se estiverem inicialmente descarregados, as cargas neles armazenadas serão iguais. Será que isso é verdade? Será que isso é verdade? Opa, esse nula. Esse aqui é o errado. Ele está dizendo que estão associados em série. Deixa eu desenhar aqui em série. Ele não falou que são iguais. C1, C2, C3. São atravessados pela mesma corrente pela definição de série. E ele considerou que estão inicialmente descarregados. Ou seja, tensão inicial em cada um deles é zero. Ou a carga é zero, tanto faz, dá no mesmo. Se tem carga, tem tensão. Por que, professor? Por causa disso. Ele está dizendo que são descarregados. Carga zero, tensão zero. Pense o seguinte, eu tenho uma corrente que é igual a C dV dt.
Essa é a consideração que eu posso fazer. As correntes são iguais. Posso levar em consideração também uma outra forma de escrever isso aqui. ΔV sobre ΔT. Ou tem algo mais que eu possa fazer aqui que manipule para explicar isso melhor? Ah, tem. Talvez tenha assim. Talvez tenha assim. I é igual a ΔQ sobre ΔT. Fica mais fácil ainda. Derivada da corrente em relação à tensão. Fica mais fácil. Se a corrente que circulou por cada um deles é igual, a corrente foi a mesma. Então, no final das contas, o ΔQ sobre ΔT, se eles estavam inicialmente descarregados, tem que ser igual em cada um deles, pela própria definição do que é série. As correntes são iguais. Então, o I em cada um deles, mesmo tendo capacitâncias diferentes, é igual. É isso que define o série. E no final das contas, o ΔQ sobre ΔT, que é a própria corrente, tem que ser igual para todos eles, porque eles estão em série. Então, sim, as correntes armazenadas neles serão iguais. Isso aqui está certo. Mais simples do que eu estava tentando fazer antes. Isso aqui está certo.